como seria a empresa de vocês, ou o produto, ou a operação de marketing, venda, que mataria a própria operação de vocês. Qual que é o ponto que eu quero deixar aqui para vocês? E essa é uma provocação super profunda, que assim, a gente fica pensando, porra, se tivesse uma empresa que fizesse essa operação, o time de vendas fosse assim, o time de marketing fosse assim, pô, gerasse lead dessa forma, se olhasse dados aqui, porra, isso aqui seria animal. Esse concorrente me mataria. Não é mais fácil vocês fazerem do que o concorrente fazer? E antes de tudo, antes de falar um pouquinho de AI, a gente vai falar sobre arquitetura de receita. Acho que é uma das únicas palestras que vocês vão ouvir sobre arquitetura de receita. Isso é muito novo no Brasil. Se fala muito, né, na Win by Design, né? Se fala muito, né, da arquitetura de receita. E eu gosto de exemplificar ela desse modelo aqui. Tá? Vocês podem tirar fotos que vocês gostam também. Esse aqui é um pouquinho do modelo de arquitetura que eu gosto. Tá? Quando eu estou falando do modelo de arquitetura de receita, aqui não está nem um nome em inglês, não está nem um nome complexo, não está nem o nome de uma metodologia que a gente vai pegar e conecta na outra. Estou falando de vida real e que encaixa na maioria de modelo de negócio. Basicamente, qual que é essa lógica? A gente não está olhando para onde a gente está gerando ou só mais leads, para onde a gente está gerando ou só mais oportunidades, ou para onde a gente está gerando somente mais clientes, mais vendas. Mas a gente está gerando para uma lógica de receita. Ou seja, quais são as estratégias de marketing que geram mais receita? Qual é o teu vendedor que gera mais receita? Quais são realmente os canais que geram mais receita? E gerar mais receita não significa mais venda. Receita não é faturamento. Receita é um cliente que entra e ele gera mais valor para o teu negócio. Nem sempre a gente fica olhando só para o famoso CAC, custo de aquisição, né, de cliente. Tá? Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas quando a gente está olhando um pouquinho mais para essa linha de assim, não, o meu objetivo é reduzir CAC. Aí tu vai lá, né, faz uma campanha, faz uma estratégia, gera de um cliente legal, ele comprou, só que ele fez uma compra só. Ou ele ficou 2 meses, 3 meses, né, comprando, a gente não gera retenção. É por isso que a gente não fala mais sobre funil de vendas. Isso é um pouco antigo, né, falar de funil de vendas. A gente fala desse modelo de ampulheta. E quando vocês estão olhando, né, para esse modelo, pensam o seguinte, tá? Ele está aqui na tela para vocês. E olha só todas as etapas, né, que a gente tem aqui. Desde uma etapa de atenção, de engajamento, geração de lead, vai até o final, onde a gente gera receita. Peguem essa ampulheta, olhem para ela e façam isso aqui agora, ó. Girem ela. O que acontece? Todos os clientes que eu tenho na base voltam para o meu funil. Upsell, cross-sell, indicação. Eles voltam a consumir com a gente. Depois a gente faz isso aqui de novo. A gente faz isso aqui de novo. Isso aqui de novo. Isso aqui de novo. E essa é a lógica que tem que ter dentro do negócio, né, de vocês. Tá? Conseguir passar por todas essas etapas. Num canto que vocês estão vendo, nesse canto aqui de vocês, tá? No meu canto esquerdo, no direito, né, de vocês, é uma visão de o quê? Processo e engrenagem. Quando a gente fala sobre máquina, vou construir uma máquina de vendas. A leitura 99% é o quê? Vou contratar um bando de vendedor, vários vendedores, vou rezar um Pai Nosso todo dia de manhã e vou bater a meta, né? Essa é a visão de criar máquina de vendas. Né? Vou dar grito de guerra. E não funciona 100% assim. Até ajuda, galera. Óbvio, energia funciona. Eu vi um pouco, né, desse mercado de energia, né, de gritaria, de colocar bandeira, de pintar. Eu vi um pouco, né, desse mercado. E super funciona dependendo, né, do nicho. Mas quando a gente olha que máquina de vendas é muito mais sobre máquina de crescimento e uma máquina são engrenagens, quais são as engrenagens de pessoas de vocês? Uma área conseguindo conectar na outra. Quanto do outro lado, eu tenho lógicas para conseguir fazer isso. Ações de branding em aquisição de leads, então são vários testes que eu posso fazer. Depois, numa etapa mais no meio, eu consigo fazer várias ações de relacionamento, de conversão, então são canais diferentes, são outras ações que eu preciso fazer. E no final, ação de ativação de produto e expansão, né, de receita. Então são ações, né, diferentes. Quando vocês começam a olhar, poxa, vamos fazer teste, né, de experimentação, o que tem que olhar é para esse desenho, né, que está aqui e pensar, não, mas calma, qual que é o objetivo do modelo, né, do meu modelo de negócio? Será que é trazer mais clientes? É melhorar a margem? É aumentar a receita? Qual que é o objetivo, né, do meu negócio hoje? Não adianta só pensar teste, né, colocar cliente para dentro e tá tudo certo. Às vezes pode ser um teste para ativar produto. Às vezes é um teste para melhorar a margem e não só crescer. Crescimento, às vezes, não é só colocar mais clientes, né, para dentro. É melhorar a margem, às vezes. Isso gera mais crescimento. Então depende qual é o objetivo de cada negócio. Objetivos dos negócios, né, de vocês são diferentes, muda de empresa, né, para empresa. E aí, eu comecei a provocar um pouquinho meu time de marketing
e comecei com alguns cases próprios. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês agora não é o nosso produto, não é a Now. Recebo muito essa mensagem, né, no meu Instagram, não é. São cases que a gente fez dentro de casa, tá? Esses cases eu também passei. Alguém aqui foi, né, no G4 Frontier? Alguém foi? Vai ver alguns que eu coloquei lá. Foi bom? Vou passar alguns de novo aqui, tá? Eu gosto de passar coisa prática que a gente está fazendo no dia a dia, tá? A primeira, vou passar aqui para vocês. Meu passador. Aí. A primeira, criação de podcast. Então, eu chamei meu time de marketing, chamei também nosso diretor de IA, que está lá no fundo também, que é o Rafael Milagre, um dos caras que mais tem de IA, mentor lá no G4 também. Dá hoje a imersão no G4, lá junto com o João Vitor, que vai estar aqui com vocês também. Agora não sei se ele está amanhã ou na quinta. E a gente olhou um pouquinho para essa etapa. Então, sempre quando eu estou olhando o canal, eu olho para a etapa do canal. E, porra, como é que a gente faz podcast? Que é super relevante, mas depende da marca. As dores que a gente tinha antes disso. Então, qual era a principal dor, né, que a gente tinha? Não ter um bom posicionamento de marca e branding. Então, pô, um podcast ajuda nisso. Eu me relaciono com a base, tá todo mundo vendo ali a nossa marca todo dia, então gera, né, nesses pontos aqui da ampulheta que eu mostrei para vocês. Então, isso é feito para essas etapas, ok? Pouco conteúdo, né, engajamento com lead, falta de diversificação de formato de conteúdo. Quem aqui prefere conteúdo de blog escrito, levanta a mão para mim. Blog, escrito, levanta alto aí. Podcast, só áudio. Só áudio. Eu sou um deles. Podcast, vídeo. YouTube, vídeo. Conteúdo de Instagram, Reels. TikTok. Olha como muda. Quem não levantou a mão pra porra nenhuma? Sempre vai ficar aqui, né? Sempre tem. Viu como muda? Então isso aqui é o quê? Diversificação de formato de conteúdo. As pessoas consomem conteúdo de formas diferentes e está provado. Nem todo mundo... Ah, eu vou fazer porque todo mundo gosta. Depende. Iago, mas como é que eu descubro qual que é o melhor conteúdo, né, para mim? Anotem aí, galera. O cliente é a melhor fonte de estratégia de vocês. Anotem esse negócio aí. O cliente é a melhor fonte de estratégia. Qual que é o melhor conteúdo que eu posso fazer? Não sei, pergunta para o teu cliente. Pega lá, né, 10 clientes, né, olha, estou fazendo uma pesquisa né, daqui, qual que é o formato de conteúdo, né, que você prefere sobre esse tema aqui, né? Tu consome isso aonde? De quem? De qual canal? Pergunta pro cliente. Vai perder tempo, né, com o time, né, discutindo, né, que tipo de conteúdo? Óbvio que não. Pergunta para quem paga o salário, né, de todo mundo, né, de todo mundo aqui. É quem pode nos promover e nos demitir. Cliente. Simples assim. Então, às vezes, a gente fica quebrando muita cabeça com muitas coisas e esquece de ter uma fonte. E aí, o resultado, a gente fazendo isso, redução de 28% no tempo de fechamento. Então, o que a gente viu? Um lead nosso que estava no nosso, né, funil de vendas, que ele escutava num podcast nosso, o tempo de fechamento dele era bem menor. Então, olha o teste, né, que a gente fez, reduzir tempo de fechamento. Então, pô, se eu fecho 28% num tempo, exemplo, se ele fecha em 30 dias, ou quem tem jornada longa, eu vim no mercado imobiliário, tinha 1 ano, né, de jornada. Se eu reduzo 28%, né, disso, cara, é uma eternidade já. É muito tempo. Então, reduzir jornada, ciclo, tu coloca dinheiro mais rápido. O teu caixa gira, tu investe mais e essa máquina gira muito mais fácil. Quem faz tráfego pago que sabe o que eu tô falando. Às vezes coloca do cartão de crédito, nem pagou a fatura e já tem, né, dinheiro entrando. Então, reduzir ciclo pode fazer sentido. E aumento de 23% no alcance orgânico. Como que a gente fez isso? Vou passar um videozinho para vocês. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à sua dose de conhecimento sobre negócios. A newsletter da Nauk agora no seu Spotify. Toda quinta e sexta-feira estaremos com você às 11 horas da manhã. Eu sou Iago Martins, CEO, founder da Nauk, mentor no G4 Educação e escritor dessa newsletter. Bora para as notícias. Hoje vamos começar falando sobre uma parceria empolgante entre a BMW Group e a Celonis, ambas gigantes de Munique. Juntas, elas estão acelerando rumo a um futuro elétrico, focando em otimizar processos, aumentar a eficiência e promover a sustentabilidade. A Celonis, líder em mineração de processos utilizando análise de dados, está ajudando a BMW a aprimorar seus processos internos. Sou eu ou não sou? É porque eu tô aqui, né? Ele foi acelerado num pouquinho também, tá no 1.2. Se eu coloco no 1.5, não tem como saber. Esse podcast que vocês estão vendo, 100% dele foi feito com inteligência artificial. 100%. Tá? Basicamente, a gente só aposta. A gente tem um episódio todo dia, sai às 11 horas da manhã, que é o Heavy Drops. Quem quiser depois pode entrar no Spotify agora e vai ver vários episódios. Sai um por dia. Só que mais do que eu falar pra vocês é aquela coisa.
essa merda funcionaria para mim. Como é que eu faço esse negócio? Tá aqui, tá? Então, como que a gente fez isso, tá? Primeiro passo. E aqui estão as ferramentas que a gente usou, tá? Então, todas as ferramentas que a gente usou aqui para vocês. Primeiro ponto, a gente cria um feed de atualização. Então, a gente monta aqui que a gente chama de que é um sistema de IA. Então, o que é um feed de atualização? A gente pega uma AI, a gente mapeou alguns blogs, 100% gringo, tá? Isso é muito louco, né? Porque eu tô indo para a empresa de manhã de carro, demora uns 10 minutos, né, de onde eu moro moro em Florianópolis, até chegar na empresa eu coloco o nosso Spotify, ou seja, eu tô aprendendo comigo mesmo. É tipo Black Mirror, assim, sabe? Isso é muito louco, mano. Tu acha que eu sei o que tá indo aqui? Faço nem ideia, mas meu cliente gosta, então tá tudo certo. Primeiro passo é esse feed. Então, como que é esse feed que a gente faz, tá? A gente mapeou alguns sites americanos, alguns blogs, tá? Ou de notícias e sai todo dia. Então, tem uma AI que vai lá, pega vários conteúdos e a gente, né, que colocou, ele junta todos os conteúdos. Automático. Ele entra lá no blog, vê o que foi postado, atualiza, junta isso, traduz, né, para português e coloca numa linha de pitch que a gente adaptou para o Spotify. Então, quem é que tá lá garimpando o conteúdo no que tá saindo lá fora, do que a Microsoft fez, o que o Google fez, o que o OpenAI fez? Ninguém. AI. Porque essas empresas e outras empresas de mídia, né, de publicidade colocam isso, né? Coloquei uma AI, né, para rastrear isso e ela tem esse conteúdo de maneira automática. Não tem ninguém lá fica dando F5, né, na exame, no Infomoney, né, do que tá saindo. Não, né, não faz sentido. Tem como ter uma AI lá fazendo isso automático e já traduzindo esse conteúdo. Então, todo o conteúdo, né, do nosso podcast, eu afirmo, né, para vocês, não tem no Brasil. Então, esse é o ponto. Não é só sobre fazer e ser ruim, é fazer e ser bom. Fazer e trazer um tipo de conteúdo que não tem. Segundo ponto, a gente cria essa news QA, então a gente cria no modelo, né, de news, de texto, né, porque o Spotify, em alguns pontos a gente já testou com vídeo, agora a gente está testando só com áudio, a gente viu, né, que a taxa de conversão aumentou e não tem o meu vídeo, né, ter só áudio, então a gente fica lá, né, testando, dependendo do tema a gente solta vídeo, dependendo do tema a gente solta áudio. A gente adapta ela para o roteiro de podcast, então o roteiro de podcast, né, é diferente. No final do podcast tem pitch. Pô, se você não conhece a Nauk, acesse agora tal. Imagina isso, né, no orgânico. Então isso, cara, é uma máquina. E 100% feito com IA. Depois, a gente clonou a minha voz. Então a gente clonou minha voz. Eu tive 6 horas de gravação, né, de voz limpa. Clonou minha voz. Se vocês olharem, a voz é muito perfeita. O vídeo que ainda, pena no pouquinho a gente fez, né, com o RayGen, ainda tem alguns pontinhos, né, para ajustar. Mas, cara, é muito imperceptível, porque todo mundo vai no 1.5. Né, vai no 1.5, no 2.0. Então, assim, se tu vai no 1.0, até tem como ver. No 1.5, 2.0, não tem como ver. Não tem como saber, tá? E a gente me clonou também em vídeo. A gente pegou um estúdio e eu fiquei lá falando, tipo, né, qualquer merda, sabe? Pra pegar gestos, pra pegar eu piscando, com várias camisetas diferentes, pra ter volume de vídeos diferentes, né? Com o microfonezinho, né, do podcast, pra parecer que eu tava com podcast. Então, a gente colocou o nosso tempo pra preparar o conteúdo. A gente fez a curadoria de conteúdo, deu pra IA. Clonou minha voz, clonou o vídeo, isso sai hoje um podcast por dia, todo santo dia. Aqui é ser quase um dropcast, assim, o podcast vai lá, 3, 4 minutos, atualização. Então, se vocês querem, né, se atualizar no mundo de negócio, todo dia, Heavy Drops, todo dia vai ter de conteúdo gringo. A gente já tá fazendo isso, né, pra vocês. Imagina quantas pessoas a gente precisaria, né, fazer isso todo santo dia. A gente basicamente só tem uma pessoa do time, que é uma social media, que ela tá, por sinal, aqui, que ela faz isso todo dia. Ela vai lá, pega isso já pronto, entra lá no Spotify, postou, foi. Deve gastar, sei lá, 10 minutos do tempo dela, do dia inteiro, para fazer um episódio por dia. Segundo ponto. Criação e postagem de artigo para blog. Então, quando a gente tá falando de blog, SEO, puro, na veia, tá? Trabalha nessas etapas aqui. Então, qual que era a dor que a gente tinha nisso? Baixa geração de lead orgânico, falta de autoridade descoberta, mão de obra muito técnica e cara, quando a gente está falando, né, de SEO, para fazer numa alta escala, saber fazer de SEO é uma mão de obra mais técnica, mais cara. Então, todas as dores que vocês devem passar. Essas dores aqui é as que vocês passam. Simplesmente assim, quem vai fazer tem as mesmas dores, tá? A gente fazendo isso, alcance de 12% na geração, né, de leads orgânicos, aumento de 37% no acesso ao nosso site, uma receita de 35 mil de MRR quando a gente começou a aplicar esses testes. Outro ponto, né, que eu não falei é custo disso, tá? O podcast hoje deve custar no mês para nós, com todas as ferramentas, no mês uns R$300. Um episódio por dia. Esse blog aqui não deve custar mais de R$300, R$400.
Não é dólar, reais. Tá? A gente deve estar fazendo hoje, se eu não me engano, de 3 a 5 posts por dia no nosso blog, com todos os parâmetros de ranqueamento que vocês já estão muito bem acostumados. E, mas eu não sei como eu faço um bom artigo no blog. ChatGPT, como fazer um bom artigo para blog. Né? Simples. Não preciso falar aqui. Aqui está um pouco. Deixa eu ver se vai rodar aqui o videozinho. Vê se vai esse videozinho para mim aí. Não sei se o pessoal da técnica aí vai. Esse aí. Foi. Então aí tá passando o vídeo, esse aqui não tem áudio, ó. Aí tá um artigo, um exemplo, né, para vocês de como ele saindo. Aqui tá todo o fluxo, tá? Todo o fluxo que a gente botou no Make. Então aqui tem todo o fluxo com vários assistentes, né, que a gente fez. Todo o fluxo, né, para vocês. Então tem nesse videozinho aqui também. Isso aqui é postado 100% no piloto automático, não tenho ninguém de time. Aqui tem um assistente, hoje a gente usa o WordPress, o nosso site, né, hospedado, né, no WordPress. Um assistente de IA entra no WordPress e posta. A gente está falando de 5 artigos por dia sem nenhum humano trabalhando. 0. Ou seja, qual foi o ponto, né, que a gente fez aqui, tá? A gente se preocupou muito mais em postar uma merda e excluir do que na curadoria do conteúdo. É o jogo de volume, SEO. Então a gente fez ao contrário, é a linha de raciocínio. Postou, a gente olha, né, pra ver se não tem alguma coisa ruim. Esses dias, acho que umas 2 semanas atrás, cara, né, postou sobre política. Aí ela alucinou. A gente foi lá, excluiu, nada a ver, né? A gente foi lá, excluiu, beleza. Mas a gente tá muito mais no sentido ao contrário, já deixa fazer e eu só tiro do que for merda. Foda-se. É tipo a coisa, se eu errar, eu acerto. Sabe? Faz um volume, é o jogo de volume. Então a gente joga o jogo, né, de volume e com o tempo vai pegando um pouco, né, dessa qualidade, tá? Aqui no final, como eu mostrei pra vocês, por como que isso gera lead para nós, porque todo artigo, né, de blog, no final dele tem uma CTA. Então eu estou ranqueando, né, no SEO, no final dele uma CTA, entra no meu site, entra lá, lead, cadastro, cai no meu fluxo, SDR, closer, cai no meu fluxo normal de vendas. Como que a gente fez isso? Dessa forma, a gente criou também esse mesmo feed de notícias, é o mesmo feed. A gente criou esses agentes que ficam monitorando esses conteúdos de nicho. E o que é legal, tá? Conteúdos de nicho. Então, eu quero falar só sobre vendas, eu quero falar só sobre marketing, eu não sei qual que é o nicho, né, de vocês. Eu quero falar só sobre facilities, né, que é meu nicho. Eu quero falar sobre tecnologia, eu quero falar sobre indústria, né, que é meu nicho, não tem problema. Tu pode criar um assistente só para monitorar e tu ter conteúdos, artigos somente sobre isso, super nichado pro teu SEO e melhor, tá? E quando eu tô falando, né, de blog, até as imagens, né, no blog, né, para ranquear melhor, né, no Google Fotos, ele cria de acordo com o parâmetro de ranqueamento. Porque no prompt a gente já colocou qual que é o padrão, do que a gente quer, ter backlink dá para sair, então a gente já criou essa lógica também, tá? Ponto 4, a gente criou um sistema com 7 assistentes de IA que faz todo esse ponto, ele até possa, o agente cria título, título, URL, resumo, SEO, conteúdo, artigo, imagem, keyword, cria tudo e 5 artigos por dia. Ó, é 5 por dia de forma automática, que nenhum humano. O humano que a gente tem aqui é um time de conteúdo excluindo o que dá merda. Simples assim. Beleza? News, e-mail. Então a gente tem hoje também a nossa news, que é a Heavy Drops, todo dia, acho que 11 e pouca da manhã, cai no nosso banco de leads que a gente tem na base, para os nossos clientes também, então uma news todo dia. Imagina da empresa de vocês mandando um e-mail todo dia para a base, né, de vocês. As dores, né, que a gente tinha, dificuldade, né, de engajamento com essa base, né, de leads, então, pô, não é tão fácil, às vezes parece que a gente gera lead e deixa da responsabilidade, né, pro time de vendas, né? Não, eu gerei o lead, resolve aí agora, velho. Agora tu, né, te relaciona, chama aí, eu não tô nem, eu já vou pro próximo. E não, o marketing pode ajudar nessa etapa aqui da ampulheta que tá aqui mostrando para vocês. As dores, então, depois a diversificação de canal, outra dor, redação, layout, envio do automático, quantidade de envios ilimitados. Então, o que a gente fez aqui hoje? A gente cria isso que é envio ilimitado também. Então, se tiver uma base de 5 mil leads, 1.000 leads, ou 100 mil, ou 1 milhão, como a gente tem cliente, né, que tem, entra automático, dá para fazer e no custo bem mais baixo. Basicamente no custo, né, do disparador de automação de marketing, né, que vocês têm. Aí tá no RD, no HubSpot, no Mailchimp, sei lá, qual que vocês usam, o custo que já tem lá, tá? Nada além de outro custo, tá? Eu uso hoje Beehive, tá? Toda a nossa news hoje é feita no Beehive, tá? Resultados disso, taxa de abertura acima de 40%. Então, do que eu tô falando aqui, galera? Um conteúdo feito com IA, 100% taxa de abertura acima de 40%. Que é para aquelas coisas, sabe? Não.
Mas eu ouvi alguém falar que a taxa é muito menor quando é feito por IA. Toma, pau, não é. Não, mas eu ouvi falar também que não dá clique, tá aí. Mais de 3% né, de clique nossa própria hoje, tá? Dentro de casa da nossa própria marca. Tem aqui um videozinho para vocês também. Estou mostrando, essa aqui tá news, dentro do e-mail, dentro do próprio Gmail. Então aqui está todo o ponto como que a gente faz, ó. A gente cria até num próprio assistente dentro do chat GPT, ela entra lá, escreva no formato, esse assistente já está criado aqui, não é... E tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, não tem código, não tem nada, é só com ferramentinhas né, de mercado, só com automação e uma boa engenharia né, de prompt. Ela faz tudo, entra lá e posta manda para todos os nossos clientes. Passo a passo de como a gente fez isso. Primeiro ponto, a mesma curadoria de conteúdo, criou o mesmo rastreamento né, de conteúdos, a gente seleciona esses conteúdos, tem todo o assistente que escreve toda essa news para vocês, o conteúdo é adaptado pro template. Então esse é o ponto, tá? O mesmo conteúdo adaptou para podcast, o mesmo conteúdo adaptou né, para blog, o mesmo conteúdo adaptou para uma news. A lógica do conteúdo é a mesma, eu só adaptei ele para o formato daquele canal. Mas a lógica é sempre a mesma, só vai replicando isso em outros canais. E o último disparo diário para toda a base. Esse disparo hoje também tem uma pessoa no nosso time que só entra lá, né, basicamente pega o que está pronto, coloca né, no Beehive e dá um enter, e a gente já está vendo isso para mandar até no piloto automático, a gente não tem nenhum humano, ou seja, se eu colocar aqui 11 horas da manhã, vai 11 horas, vai da manhã, ninguém fez nada, ninguém escreveu absolutamente nada de news mandado para 100% da base. Esse aqui, prospecção personalizada e automática de leads. Esse para mim é o mais sinistro, galera. Presta atenção agora aqui. Esse é o mais sinistro de todos, na minha opinião, tá? Tem aquela coisa que se fala o seguinte, né? Personalização não se escala. Né? A gente escuta muito isso, né? Personalização não se escala. Tu pega da pessoa né, que falou isso e tu manda ela pra... Porque se escala e eu vou mostrar para vocês, tá? Qual que é a lógica aqui? Como é que a gente escala prospecção de outbound com IA, com personalização? Então, qual que era a dor aqui né, que a gente tinha? Basicamente, como é que eu faço outbound, as mensagens de LinkedIn que vocês recebem, que eu recebo, os e-mails que a gente recebe, que é tudo igual, e é a briga do pitch perfeito. Na prática é isso, tá? É quem escreve da melhor copy, velho. No final do dia deu tudo isso, é um monte de técnica, um monte de coisa, mas no final do dia dessa porra é assim, tá? E aí eu pensei, porra, como é que a gente faz isso, cara, com personalização? Que a pessoa vê, porra, no mínimo se dedicou, né, pra fazer isso. Como é que eu consigo, né, prospectar com vídeo? Como é que eu mando um vídeo, né, para cada pessoa do 1 a 1, mas faço isso num volume muito alto? Então a gente criou isso, criou todo, né, desse sistema. Hoje a gente faz o disparo aqui por mês, tem uma capacidade de fazer 40 mil e-mails por mês. Prospecção 100% no piloto automático, ninguém fazendo absolutamente nada, que é o resultado que isso dá para essas etapas aqui da ampulheta. Esse aqui tem um áudiozinho também para vocês. Então aqui tem todo o sisteminha que a gente montou. Antes disso tinha lá um Airtable, né, que só a gente sobe esse banco desses leads. Tá aí, ó. Chegou o e-mail. Opa! Dá um pause nele aí para mim. Consegue dar um pause nele aí para mim? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, vai. Aí, pausa aí. Fechou. Fudeu, depois eu mando para vocês. Deu merda. É aquela coisa, né? Não passa vídeo em palestra. Vai dar merda. Mas eu vou tentar né, traduzindo para vocês o que está acontecendo aqui, tá? Aqui é mais ou menos o seguinte. A gente pegou uma AI que ela manda um e-mail né, para vocês. Pensa que eu estou prospectando todos vocês, tá? Eu mandei um e-mail para todo mundo aqui agora. O que essa AI faz? Ela vai no site de vocês, vai no site e vai gravar como se eu estivesse navegando no site de vocês, como se eu estivesse lá no meu computador navegando no site né, de vocês, tá? E aí vamos supor, aqui eu estava prospectando a Marcela, que é do Cultura na Prática, tá lá, minha brotherzaça, pessoa que mais sabe de cultura que eu conheço. Eu estava aqui prospectando ela, tá? Então eu entrei lá no site né, do G4, que era onde ela trabalhava, entrei lá e tem um vídeo meu. Fala, Marcelo, olha só, daqui é o Iago Martins, tal. Pô, eu tava dando uma olhada aqui no site né, do G4 e queria né, te mostrar uma coisa que eu acho que tem fit com a Nauk. E aí sai da minha tela, entra eu no site do G4, dizendo, olha, pô, eu tô olhando aqui, o G4 faz isso, tal. Só que é tudo AI. Eu fico narrando o que eu tô vendo. Pô,
E sabia que eu vi aqui vocês no ramo, né, de educação? A gente tem vários cases como esse, que eu já treinei uma base com os nossos cases, dizendo. E olha só como que a gente resolveu essas dores que podem ser, né, concorrentes. Ele entra na tela da Nauk, passa um pouquinho mais um vídeo para mim só, o pessoal da técnica aí, se conseguir. Passa ele só mais um pouquinho para mim, o vídeo. Só mais um pouquinho. Foi. Só mais um pouquinho, pode ir. Aí, ó. Então aquele... Aí entra no nosso produto, começa a narrar o nosso software, mostrando, só que dando match com aquela empresa. Ou seja, ela se apresenta, lê o site, diz o que a empresa faz, fala de um case nosso e mostra o nosso produto. Ou seja, um vídeo hiper personalizado. Hiper personalizado. É como se literalmente o humano tivesse ido lá, olhado o site, visto o site, olha aqui, eu vi na base, eu tenho esse case, isso aqui que a gente fez resolveu isso. Literalmente isso, galera. Tá? Depois, no final, eu vou deixar o link do PPT para vocês vão receber esse vídeo, vai estar certinho para vocês olharem. Ele é sinistro, tá? E como que a gente fez ele? Depois aqui, como é que a gente construiu tudo isso, é o que eu contei para vocês. Então, a gente cria desse sistema, basicamente no Make, a gente sobe essa lista e ele vai fazendo isso. Então, imagina mandar 40 mil e-mails de maneira 100% hiper personalizada. Chega no e-mail, e lá o pitchzinho do e-mail é o quê? Olha só, gravei aqui um vídeo pra você, dá uma olhadinha. A pessoa, né, clica no vídeo. É vídeo, velho. Brasileiro, curioso, dedinho nervoso. Vai clicar. Porque vídeo, porra, vídeo, mano? Vídeo não, né? Que porra que ele vai falar? Aí tu, pum, clica. É ou não é? Todos vocês clicariam, no mínimo na curiosidade. Deixa eu ver o que eles estão inventando aqui. E aí vai te prender, porque o primeiro vídeo sou eu, dizendo, fala fulano, beleza, olha só, e tu? Caralho, mano. Tu até vai ver no meio que pode ser uma IA, mas tu fica tão assim, porra, os caras são bons. Lá no meio tu vai ver, né, que é uma IA. Mas vai converter. Aí volta no e-mail, lá no e-mail pra agendar uma demo, né, tá aqui, pum, agenda uma demo e isso vai no piloto automático, esse disparo. A gente só tem um compromisso aqui, pegar uma base, né, de lead novas, vai lá no Apollo, vai nas ferramentinhas, né, que você já conhece, exporta essa lista, sobe, dá um play e deixa rodar. Hiper personalização em prospecção de outbound. Tá? A gente pode chamar isso como se fosse um ABM, né? Que é o Account Based Marketing. Seria fazer AI prospecção como se fosse uma lógica de ABM, tá? Então aqui, depois, esse último aqui para vocês é o nosso case que a gente fez também, né, com o G4, né, no VTEX. Então a gente tinha lá qual era a dor. Tá no evento como esse e como é que eu prospecto lead. O G4 me chamou e falou, Iago, vendo algumas ideias aí, tal. Eu falei, cara, devia dar um e-book que tipo assim, a galera geralmente dá e-book pra prospectar lead, né? Dou no e-book, faz e-book merda, só pra ter um cadastro. Na prática é isso. Tipo, cara, poucas pessoas sabem que realmente é bom. Por exemplo, o e-book, né, da Nauk hoje tem 100 páginas, galera. E não é feito, né, por IA. Meu código de cultura, né, que eu dou tem 100 páginas. Não é 15 páginas, entendeu? Não, é que a gente realmente podia ser um livro na Amazon. E a gente falou, cara, vamos dar uma IA? Através, né, de e-book, então a gente deu lá 4 IAs de graça. Qual que é o hack que eu tô deixando, né, para vocês aqui? Imagina que a empresa de vocês pode usar um gatilho, né, de aquisição, de vez de dar um e-book, dar um material, né, para fazer inbound, dar uma IA de graça. Só que quando a pessoa entra, né, na IA, na conversa com a IA, a gente pega o lead. Dessa forma aqui, ó. Dá o play para mim aí, por favor. Dá o play para mim. Aí, ó. Dentro da IA, a gente tá pegando o lead, ó. Dentro da conversa. Eu não tenho formulário. Então, eu tô pegando a captação de lead dentro da experiência. Ele tá fazendo a experiência, eu tô captando lead. Isso aqui já vai, já entra no CRM, entra em todo o fluxo. Então, pensa, pô, será que no meu modelo de negócio, às vezes, no e-book eu posso dar uma IA? Isso, às vezes, né, pode acontecer também. Aqui tá o fluxo para vocês. Se quiserem, né, tirar foto também. E vai, aí. Aí tá o fluxo para vocês também. Então, a gente criou essa ferramentinha, tava no QR Code, né, no evento, deu dessas IAs, então pode ser também um inbound de vocês. Isso é mudar um pouquinho, de vez dar um e-bookzinho que ninguém vê, dado um conteúdo, né, que ninguém vai ver, dar uma IA que vai ter usabilidade, isso gera branding, porque a pessoa vai estar usando e vendo a tua marca todo dia, tá? E no meio dessa IA tu pode colocar da ativação. E tu consegue ver exatamente tudo que a pessoa me perguntou. Então tu vai ter uma base bem mais qualificada com essa linha de raciocínio. Cara, muito obrigado, Iago, muito obrigado. Valeu, pessoal. Quem quiser, sei lá.